Acidose lática. A acidose lática é uma doença ocasionada pela sobrecarga ruminal com produção de ácido lático e destruição de bactérias celulolíticas, decorrente de um manejo inadequado da alimentação, oferecendo ao animal maior quantidade de concentrado e menor quantidade de volumoso. Os alimentos concentrados são compostos de grãos de trigo, aveia, cevada, milho ou sorgo. Esses alimentos são carboidratos de rápida fermentação e, quando fermentados, causam um aumento rápido de ácidos graxos voláteis no rumen, principalmente o propionato, favorecendo um ambiente propício para a proliferação de bactérias produtoras de ácido lático. Estima-se que 10 a 15% dos animais em confinamento apresentam acidose lática, cuja morbidade pode atingir entre 1 a 50% e a mortalidade, quando não tratados a tempo, pode chegar até 90% dos casos, e mesmo os animais tratados, cerca de 40% pode morrer decorrente dessa doença. Mecanismo bioquímico. O consumo de grande quantidade de concentrado ocasiona a proliferação de toda a microbiota ruminal, aumentando assim a concentração de ácidos graxos voláteis produzidos. Este aumento, por sua vez, reduz o pH no rumen, alterando a composição da microbiota. Com o pH abaixo de 6, as bactérias celulolíticas e os protozoários não sobrevivem, e há o favorecimento de bactérias amilolíticas, em especial do Streptococcus bovis, que apresenta alta taxa de crescimento e produção de ácido lático. O aumento da concentração de ácido lático no rumen abaixa ainda mais o pH, favorecendo a proliferação de bactérias lactobacilos, que por sua vez produzem mais ácido lático. Quando o pH está por volta de 5, há completa parada da atividade ruminal. E qual é o destino desse ácido lático produzido durante a fermentação? O ácido lático possui pKa próximo de 4, sendo menor que o pH ruminal, que está em torno de 5,5. Assim, a maior parte do ácido presente no rumen encontra-se como lactato, sua forma desprotonada. Uma pequena parte é absorvida pela mucosa ruminal, na forma de ácido lático, e ao chegar ao plasma se dissocia. O lactato é convertido em piruvato e pode ser oxidado em gás carbônico e água, no ciclo de Krebs, ou convertido em glicose na gliconeogênese hepática. A dissociação do ácido lático produz íons H+, que são absorvidos no tampão bicarbonato do sangue. A entrada destes íons no tampão desloca o equilíbrio da reação, produzindo mais gás carbônico que deverá ser eliminado na respiração, aumentando assim a frequência respiratória do animal. E quais são as consequências do lactato que permaneceu no rumen? As consequências são classificadas em 2 níveis, sendo elas a clínica e a subclínica. A consequência clínica é causada por uma mudança repentina na dieta e a gravidade dos sinais clínicos depende da quantidade de alimento ingerido. Nestes animais, podemos detectar anorexia, depressão, ataxia, diminuição da produção de leite e, como boa parte do ácido lático se mantém desprotonado no rumen, na forma de lactato, sua absorção é mais difícil. Assim, em casos mais crônicos, o acúmulo de lactato causa erosão da mucosa ruminal e permite a passagem de micro-organismos que chegam ao fígado, causando abscessos. Em casos extremos, esses abscessos podem se romper, causando sepse. Em ambas as formas D e L de ácido lático, aumentam a osmolaridade ruminal, que provoca, por sua vez, o fluxo de água do sistema circulatório para o trato gastrointestinal, causando hemoconcentração e, consequentemente, a desidratação deste animal. E a laminite, ela pode ser causada pelo aumento de bactérias Streptococcus bovis, que produz uma toxina que altera o tecido conjuntivo. A consequência subclínica caracteriza-se por períodos transitórios e repetidos de pH ruminal moderadamente baixo, que não são suficientes para desencadear a sintomatologia clínica de acidose. Portanto, nestes animais, podemos observar a diminuição do consumo de matéria seca e da eficiência de conversão alimentar, a perda de score corporal, a diminuição da produção de leite, menor taxa de degradação de fibra ingerida, alterando a consistência da matéria fecal, e também laminite, abscessos hepáticos e deslocamento do abomaso.
O tratamento para acidose subclínica baseia-se em implementar dietas balanceadas em ração concentrada e forragem, adicionar agentes neutralizadores e aumentar o consumo de fibra, enquanto o tratamento da acidose clínica pode ser difícil e as chances de sucesso dependem da gravidade do caso. O tratamento dos casos leves de acidose inclui a remoção de ração concentrada e alimentação com feno para estimular salivação. Uma terapia adicional inclui antiácidos orais. Os casos graves de acidose devem ser tratados mediante o retiro de alimentos concentrados e administração de fluidos via intravenosa. É preferível lavar o rumen com um tubo estomacal e administrar fluido ruminal de um animal saudável. Se deve administrar antibióticos tais como penicilina ou tetraciclina, administrados oralmente para controlar o crescimento de bactérias produtoras de ácido láctico. Também aplicar antihistamínicos no caso de laminite e metionina, para repor o colágeno dos cascos. Agora, para finalizar, falando um pouquinho sobre a prevenção, as recomendações giram em torno da ração e do manejo alimentar. Então, nós podemos criar e engordar bovinos com sucesso usando rações contendo altos níveis de grãos, desde que esses animais sejam observados ao decorrer da adaptação ao alimento durante o período crítico de introdução. O fundamento principal da prevenção é que o ruminante se adapta a todas as rações concentradas. E para os animais submetidos ao confinamento, o longo período de adaptação vai depender da história de alimentação do animal, o seu apetite e a composição da ração usada. O procedimento seguro é a mistura do alimento à ração, consistindo em 50% a 60% de volumoso e 40% a 50% de grãos, fazendo com que essa ração seja administrada por cerca de 7 a 10 dias e observando as respostas do animal. Se os resultados forem satisfatórios, se diminui o nível de volumoso em 10% a cada 2 ou 4 dias, chegando a um nível de 10 a 15% de alimentos volumosos, com o restante de grãos e uma suplementação de vitaminas e sais minerais. O uso da mistura correta entre grãos e volumosos não vai provocar uma sobrecarga e a adaptação pode ocorrer em cerca de 3 a 4 semanas. Por exemplo, o objetivo principal da adaptação das dietas ricas em grãos em programas comerciais é justamente minimizar ou prevenir os casos de acidose, o que requer um manejo de adaptação especial para esses indivíduos mais suscetíveis, nesse caso, os próprios ruminantes. E nessa abordagem é essencial que se considere a resposta individual de cada animal. É muito importante prevenir o acesso acidental dos animais aos alimentos e manter boas instalações para segurar esses animais. E em casos de uso elevado de grãos de fácil fermentação, é necessária a administração de substâncias tamponantes, como o bicarbonato ou o óxido de magnésio. Mas, infelizmente, esses tampões são bastante eficazes na redução da acidose apenas no período inicial. Depois disso, nós temos pouco ou nenhum efeito, podendo ser feita, inclusive, uma associação disso com o aumento na incidência de urolitíases, timpanismo e deficiências vitamínicas. O próprio bicarbonato de sódio, que já é presente na saliva dos ruminantes, chegando ao rumen durante a mastigação, também é rotineiramente adicionado às rações ou à água dos bovinos de leite para prevenir a queda do pH ruminal. E um outro método muito interessante para prevenir a acidose é a administração de um líquido ruminal de animais já adaptados, contendo uma grande população bacteriana que metaboliza o ácido lático.